Olá, bem, hoje vamos analisar uma ideia bem poderosa. E se o verdadeiro culpado por um crime não for uma pessoa, mas sim o próprio lugar? É exatamente isso que vamos explorar, tratando a cidade como uma verdadeira cena de crime. Olha, à primeira vista, parece uma comparação sem pé nem cabeça, né? Uma metrópole americana da época da Lei Seca e uma cidade na Amazônia brasileira. Mas, como a gente vai ver, existe uma teoria de 100 anos atrás que conecta esses dois lugares de um jeito surpreendente. Então, bora mergulhar nisso. Para entender essa ligação, a gente precisa voltar no tempo, mais precisamente para Chicago, o berço de uma das ideias mais influentes da criminologia moderna. Tenta imaginar o cenário, uma cidade que não parava de crescer, de forma caótica, do centro para as bordas. As fábricas brotavam por todo o lado e isso atraíam ondas e ondas de imigrantes procurando uma vida nova. Era um verdadeiro caldeirão de culturas, de oportunidades, mas também, claro, de problemas sociais gravíssimos. E foi no meio desse caos todo que uns sociólogos da Universidade de Chicago começaram a questionar o que todo mundo achava que sabia sobre crime. Até aquele momento, o foco era sempre no indivíduo, na sua biologia, na sua mente. Mas eles chegaram com uma ideia, assim, completamente revolucionária. E se a gente parasse de olhar só para a pessoa e começasse a olhar para a cidade, para as ruas, para os bairros, a mudança de foco foi total, do indivíduo para o lugar. E esse modelo aqui mostra direitinho como eles enxergavam a cidade. Eles não viam Chicago como uma coisa só, mas como uma série de anéis, um dentro do outro, cada um com a sua característica. Bem no centro, a Zona 1, o distrito financeiro. Mas o pulo do gato, a área que realmente chamou a atenção deles, foi a Zona 2, a tal zona de transição. Era ali que os imigrantes recém-chegados se instalavam, em moradias super precárias e onde a rotatividade de gente era absurda. E aqui está a grande sacada da teoria deles. Eles defenderam que, naquela zona de transição, os controlos sociais informais, sabe aquelas coisas que nos mantêm na linha, como laços de família fortes, vizinhos que se conhecem, a igreja do bairro, o clube, tudo isso simplesmente se desfazia. As pessoas viravam anónimas no meio da multidão. E nesse vácuo, nesse ambiente todo desorganizado, o crime encontrava o terreno perfeito para crescer. Ok, agora vamos dar um salto de um século no tempo e milhares de quilómetros para sul para ver como essa teoria se sai num contexto totalmente diferente. Bem-vindos a Ji-Paraná, em Rondônia. O mais fascinante aqui é a semelhança no padrão de crescimento. Assim como a Chicago industrial, a história de Ji-Paraná é marcada por vagas de migração e um desenvolvimento super rápido e desordenado. Ciclos económicos, primeiro a borracha, depois os diamantes, depois a agricultura, trouxeram gente de todo o país, criando uma cidade que foi crescendo meio que à raça, sem um plano por trás. E a própria geografia da cidade parece seguir essa lógica de zonas. Ji-Paraná é cortada pelo Rio Machado. De um lado fica o primeiro distrito, o núcleo mais antigo, histórico. Do outro, o segundo distrito, que cresceu mais, virou o grande centro comercial, mas, segundo os dados, também é onde se concentram mais problemas sociais e um índice de criminalidade bem mais alto. Então, vamos pensar. Se a teoria da Escola de Chicago estiver certa, o crime em Ji-Paraná não deveria estar espalhado por igual, certo? Pelo contrário, deveria estar concentrado em algumas áreas específicas, as tais áreas de delinquência. Será que é isso que acontece? Vamos ver o que os números nos dizem. E a resposta é sim, e de forma impressionante. Num determinado período, as autoridades registaram mais de 1900 ocorrências no único bairro de Ji-Paraná. 1903. É muita coisa. É como se um pedacinho da cidade estivesse a gerar a maior parte dos problemas. Agora, vamos para outro bairro. Aqui, o número já cai para 515. Ainda é um número relevante, claro, mas a diferença é brutal. É menos de 1/3 das ocorrências do primeiro bairro. A concentração começa a ficar muito nítida. E agora, para fechar, olhem só este contraste. Num outro bairro da cidade, no mesmo período, sabe quantas ocorrências? 6. Apenas 6. De quase 2.000 para pouco mais de 500 para apenas 6. A disparidade não podia ser mais gritante. Os dados mostram, sem margem para dúvida, que o crime em Ji-Paraná não está espalhado ao acaso. Está intensamente concentrado, exatamente como a teoria da desorganização social criada há um século em Chicago previa. Mas claro, nem tudo são flores. Será que essa teoria é perfeita? A resposta curta é não. Como qualquer grande ideia, ela tem os seus críticos e os seus pontos cegos. Vamos dar uma olhada nas falhas. A crítica mais pesada é que a Escola de Chicago, ao tentar fugir de um problema, acabou por criar outro. Eles rejeitaram o determinismo biológico, a ideia de que alguém nasce criminoso, mas acabaram por cair no que se chama de determinismo ecológico. É como trocar a culpa dos genes
Pela culpa do código postal. A ideia perigosa de que viver numa área pobre quase que predestina alguém ao crime. E não para por aí. A teoria deixa várias pontas soltas. Por exemplo, como é que ela explica os crimes financeiros, de colarinho branco, que acontecem lá nos escritórios chiques da Zona 1? E os crimes nos subúrbios ricos? A teoria também depende de dados oficiais e a gente sabe que existe uma quantidade enorme de crimes que nunca chegam a ser reportados. E talvez o mais importante, ela aceita a definição de crime sem questionar quem cria essas leis e porquê. Para entender bem essas limitações, vale a pena dar um passo atrás e ver onde a Escola de Chicago se encaixa no grande debate da sociologia sobre o crime. De um jeito bem simples, existem duas grandes maneiras de olhar para a sociedade. As teorias do consenso, onde a Escola de Chicago se encaixa, veem a sociedade como um corpo que funciona em harmonia. Para elas, o crime é uma anomalia, uma doença social. Do outro lado, temos as teorias do conflito, que veem a sociedade como uma arena de luta entre grupos com interesses diferentes. Nessa visão, a lei não é neutra, é uma ferramenta dos poderosos e crime é muitas vezes só um rótulo que eles usam para manter o controle. Então, a pergunta que fica é, com todas essas falhas, por que é que a gente ainda está a falar de uma teoria lá dos anos 1920? A resposta é simples. Porque a sua principal contribuição mudou para sempre o jeito como pensamos a segurança pública. E essa é a grande herança da Escola de Chicago. Ao colocar o foco no ambiente, a discussão mudou da punição para a prevenção. A consequência prática disso foi uma explosão de novas políticas. A ideia passou a ser, em vez de só construir mais prisões, que tal construir melhores parques? Em vez de só reprimir, por que não reurbanizar bairros, melhorar a iluminação, criar programas para os jovens e, assim, fortalecer a comunidade? Essa frase aqui resume tudo na perfeição. Os nossos espaços, as nossas cidades, não são só um cenário passivo para as nossas vidas. Eles moldam ativamente as nossas interações, as nossas oportunidades e os nossos resultados. A forma como construímos as nossas cidades tem um impacto direto no tipo de sociedade que nós criamos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Será que somos apenas produtos do nosso ambiente, moldados pelas ruas e bairros onde crescemos? Ou será que temos o poder de moldar esses ambientes, de construir cidades que promovam a união em vez da desorganização? A resposta, muito provavelmente, não é nenhuma coisa nem outra, mas sim um diálogo constante entre as pessoas e os lugares que elas chamam de lar.